sobre obedecer e crer. Eu coloquei hoje pela manhã esta palavra. Eu quero que tu abra no texto de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Aí talvez tu vai falar, esse aí não foi o texto que o pastor Maurício usou? Exatamente, a palavra é linda, ela trabalha. A mesma palavra, ela trabalha, retrabalha, amém? Por isso que a gente nunca pode achar que uma palavra não tem poder para tocar, para mudar. A palavra de Deus, ela vai trabalhando no nosso coração e vai enriquecendo. Livro de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, nós vamos ler. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Ela é vida. Renova nessa noite, Deus, o entender, o saber dela. Espírito Santo, nós te convidamos neste momento a tomar controle, Pai, de toda ação, de todo pensamento. Por isso levamos pensamentos cativos a Ti, Pai. Que o Senhor possa estar trabalhando nesse ambiente. Que toda contrariedade, Deus, toda altivez possa cair por terra no Teu nome, Jesus. Possamos ter este coração manso. O Espírito Santo nos dá essa capacidade, nos convence de todo o erro, para que possamos nessa noite, Deus, sair daqui ainda mais tocados, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pois então, Deus falou comigo. Sabe que Jesus, pastor Maurício falou na semana passada, o milagre no casamento. É incrível aquilo que ele começou a fazer. E como esta reunião é uma reunião voltada ao crer, não que as outras não sejam, mas a gente enfoca a palavra. E a gente, sabendo aqui dessa história que Jesus estava nessa festa de casamento, a festa teve esse comprometimento seríssimo do vinho que acabou, o principal elemento, sabe? E era uma coisa muito ruim. Acabar vinho é uma coisa muito ruim. A cultura dizia que era ruim. E Jesus estava então neste momento, e chegamos nessa chave que a mãe de Jesus olha para ele e comenta: meu filho, acabou o vinho, tu viu? Engraçado isso, né? Maria, agora com o seu filho, grande, adulto, ela pega e joga essa para Jesus: tu viu que está acabando o vinho? Ou acabou o vinho? E aí Jesus responde: por que tu está me falando isso? Não é chegada a minha hora. O que ele estava querendo falar com isso? Porque ele até então ele não havia iniciado de fato o trabalho em que ele iria pelos próximos 3 anos fazer. E aí a mãe dele cutucou ele, sabendo, era a mãe. Criou, viu o menino crescer, cheio de graça, e falou: olha, meu filho. Ela já sabia que ele tinha vindo como uma promessa para ser o Salvador. Era o próprio Messias. E aí ela fala: olha, meu filho, coração de mãe de certo pensando: eu sei que tu tem algo para fazer aqui. E nesse mesmo momento ela não hesita em dizer aos serventes: façam tudo o que ele disser. Esta frase, meus irmãos, diz muito, e tem muita coisa para eu e você aprender nessa noite. Olha só, a mãe de Jesus orientando aqueles que estavam serventes, vamos falar, os garçons, aqueles que estavam ali servindo as jarras, iam até as mesas: o senhor quer vinho? O senhor quer vinho? Agora os garçons estão parados ali. A equipe que estava ali montando o buffet, ela entra para dentro e aí fala assim: acabou, os caras beberam tudo, não tem mais nada. A mãe de Jesus percebe. Quando já foram numa festa que tu notou que acabou? Tá chegando e tu viu, não tem mais. Tu olha pro buffet ali, acabou a comida. Só estão servindo água mineral agora, acabou o refri.
Acontece isso, erro de cálculo acontece. Certamente naquela época e naquele tempo ocorreu este erro de cálculo. Olha lá, vai tanta gente, mas os caras beberam o vinho, estava bom, beberam tudo, acabou. Aí eles estavam lá parados e a mãe dele, Maria, falou assim: olha, faz tudo quanto ele vos disser. E o decorrer dessa história é que Jesus faz a linda multiplicação, transforma a água e faz o melhor vinho daquela festa. Só que isso só foi possível porque eles de alguma maneira conseguiram entender, pegaram aquilo que ela falaram e seguiram à risca. Eles pegaram o conselho dela, eles fizeram o que Jesus pediu para eles. Tu entende? O milagre aconteceu quando eu e você, o milagre acontece quando eu e você estamos dispostos a fazer o que Ele nos diz. Isto é, quando eu e você cremos e obedecemos. Quantos não têm entendido isso? E a gente vai meditar um pouco nessa noite sobre este fato, sabe? E a primeira coisa que eu e você temos que entender é que fazer o que Jesus nos diz, Ele vai nos requisitar algo, vai implicar em algo na minha e na tua vida. Vocês sabem ou imaginam o que é isso que vai requisitar? Para que eu e você possamos fazer, ouvir a voz dEle, eu e você vamos precisar entender o conceito de se humilhar. Repita comigo nessa noite: se humilhar. Eu quero que tu, se tu não vai abrir, porque eu vou citar os textos, mas tu marca para depois tu ir neles. Tiago no capítulo 4, no verso 10. A palavra do Senhor fala da seguinte maneira: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Algo que o Tiago falou. E você e eu temos que entender que Deus sempre vai exaltar aquele que aprende ao quê? A ser humilde, ou humilhar-se na sua presença, reconhecer dependência. Aqui eu não estou falando em ser humilhado. Quando alguém humilha alguém, pisa sobre a cabeça, menospreza, trata mal, não estamos falando disso. Se humilhar no sentido de reconhecermos que somos dependentes do Criador. Amém, igreja? Quantos dependentes nós temos aqui nessa noite? Quantas pessoas com o coração, sensível ao toque, ao falar, a ponto de fazer tudo o que Ele vos disser nessa noite, amém? Por isso eu e você precisamos entender, e este é o grande princípio por trás, talvez, do milagre que aconteceu aqui nesta noite. Esse milagre que aconteceu neste casamento da transformação da água no vinho. Por trás de uma bênção, a gente sabe quem é o abençoador, amém, igreja? Quem é que abençoa a nossa vida? Eu posso ouvir? Vamos lá. Jesus, obrigado, irmão Gilmar, não estou sozinho. Nós sabemos quem é o nosso abençoador: Deus Pai, Jesus o Filho, e com o auxílio do seu Espírito Santo, Ele vem e, nesse combo maravilhoso, concede coisas as quais de antemão Ele já sabia que iria acontecer. Então eu e você já sabemos quem é a pessoa que nos abençoa, mas muitas vezes a gente acaba esbarrando no quesito o quê? Obedecer. Sabendo quem nos abençoa, sabendo de quem é que vai vir a palavra poderosa para transformar de água vinho. Você sabe o que é isso aí? Alterar moléculas, fazer uma transformação total. Aquilo que é impossível naturalmente, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que fez as coisas existirem, para Ele nada é impossível. Ele faz, Ele fala, então Ele pega e diz tal coisa. Eu e você sabemos, mas só vai acontecer se eu e você aprendermos a ter esta humildade no nosso coração, nos humilhando diante dEle, pedindo o que? Misericórdia sobre as nossas vidas, dizendo: ei, se existe alguma salvação, se existe alguém que pode fazer algo por mim, este é você. Sabe quando Deus olha para dentro de nós e vê um coração desta maneira, que se dobra, que se curva, Ele consegue sim tocar em pontos, em áreas da nossa vida, e logo já nos dá ordens para que o milagre comece a acontecer. Então quando eu e você vemos, nós pedimos tantas coisas, mas a gente tem que atentar
para o obedecer. E este processo começa com um coração que se humilha diante da presença do Senhor Jesus. Só vai obedecer quem se curva, e só vai se curvar quem pratica. Então essa humildade no sentido de que eu reconheço que sem Ele eu nada posso. Do que adianta eu e você falarmos: ei, Jesus é poderoso para me tocar, Jesus é poderoso para fazer todas as coisas, se eu e você não damos o passo mais importante, que é o de fazer o que Ele nos pede, não da nossa maneira, mas da maneira dEle. Lembremos-nos o que Maria falou: façam tudo o que Ele vos disser. Não está contido neste texto a expressão de Maria: façam aquilo que vocês acham, porque afinal de contas vocês são aqueles que servem, talvez vocês já tenham uma boa prática. Lembramos do que aconteceu na pesca maravilhosa. Ei, joga para um lado. Aí o cara falou: pô, sou pescador, né? Talvez esse é o problema do ser humano, quando a gente por algum momento coloca alguma coisa ali no meio e já acha que somente a palavra não é necessária para que aconteça, porque a gente tem que fazer algo a mais. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Deus falando: aqueles que obedecem recebendo. Deus falando nessa noite ao coração de muitas pessoas. O desejo dele é que todos aqueles que entenderam, que vão compreender esta palavra, comecem a praticar, para que então possam receber aquilo que vem dele. Amém? Nós vamos entender que a palavra de Cristo, sem dúvida, ela tem este poder para libertar, ela tem este poder para transformar. Como eu gosto quando Jesus faz essas transformações de algo que não era para algo que começou a ser, assim como Ele fez da água para o vinho. Mas note que isso aconteceu em uma sequência, meus irmãos. Vamos ver a sequência. A palavra que criou todas as coisas estava ali, o Deus agora parado ali. Mamãe Maria pede, fala: meu filho. Ele olha: eu não comecei nada ainda. Mas na primeira ordem dele, a pessoa que recebeu a palavra, que cumpriu, que fez, já presenciou as coisas sendo transformadas. Deus estava ali. Esta palavra agora deu esta ordem. E neste ponto a gente pode ouvir e se maravilhar. Poderiam ter ouvido: olha só, façam isso, isso, isso. Será que isso vai acontecer? E agora, meu Deus do céu? Muitas vezes nós ouvimos coisas do Senhor Jesus e nos maravilhamos, mas paramos por aí. Nós paramos em ver grandes acontecimentos, mas a gente fica como espectador. Nós ficamos meramente como pessoas que veem tudo aquilo acontecer, vê as coisas sendo feitas, os milagres acontecendo, a gente fica maravilhado, mas de alguma forma a gente não consegue crer e não consegue obedecer aquela questão que foi nos exigida. Ou a gente pode até ter fé o suficiente para cumprir pela fé, sabendo que a gente vai obter as coisas mediante o cumprimento daquela palavra que foi nos dada. São duas coisas que acontecem: ou a gente olha, se maravilha e para, ou a gente crê e aí recebe pela graça aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Senhor para mim e para a tua vida. Nessa noite você consegue compreender que são dois caminhos. A nossa vida é sempre composta por dois caminhos, meus irmãos. Desde o início foi nos proposto: ou escolhemos a Cristo, ou escolhemos viver sem Ele. Ao passo de que, se escolhemos viver a Cristo, nós temos a possibilidade de ouvir a sua palavra que nos orienta, para que eu e você possamos escolher e viver do melhor dele nessa terra. Ou eu e você podemos escolher viver com os nossos próprios pensamentos, mesmo ouvindo a palavra do Criador, mesmo sabendo que Ele pode sim nos abençoar. Eu e você podemos e temos o direito de falar: não, não quero, é decisão, é escolha. Só que uns recebem, outros não recebem por isso. A grande questão é quantos nessa noite vieram com o coração dispostos a crer, a receber e a obedecer. Um grande ponto, além de que, para que a gente possa desfrutar, é este agir, fazer o que Ele
nos exige através de uma fé. Se você ler o versículo 6 e 8, olha o que acontece aqui em João 6 e 8, do 6 ao 8 no caso. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água estes potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. É uma ordem dada, alguém crendo e executando aquela ordem. Quando Maria falou: façam tudo o que ele disser, ela sabia, ela mesma sabia, embora não tivesse feito ainda, que o poder de Jesus havia de se manifestar. Então aqueles serventes creram de certa forma e obedeceram. Mas é necessário nós utilizarmos da nossa fé para que nós possamos ter fé o suficiente para saber que uma palavra dada. Quantos já ouviram falar da palavra rema? A palavra rema que entrega ao nosso coração pode muito bem mudar as coisas na nossa vida. Mas se só ouvimos e não praticamos ela com fé, nada acontece, meus irmãos, não dá liga. O que nós lemos lá em Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas com fé, meus irmãos, crendo. Se nessa noite você veio, você está neste local, pronto e disposto a receber aquilo que Ele tem para te entregar, para que o milagre aconteça, é necessário que você creia com fé no teu coração. Quantas palavras talvez a gente já recebeu, mas por não termos, como eu orei no início, um coração disposto a ter uma terra macia e mole, para que aquela palavra entre, e com fé o Espírito Santo vem e começa a trabalhar, aquilo começa a criar vida dentro de nós. Quando a fé começa a operar no teu coração, meu irmão, aonde há trevas, a luz de Cristo vem. Aonde a luz dele vem, Ele começa a transformar. Uma palavra dele vem e diga: ei, faça tudo isto. Mas a gente tem, por dificuldade humana que certamente veio com o pecado, de ter uma resistência à palavra dada por terceiros. Uma teimosia que brota aqui de dentro muitas vezes, e esta mesma teimosia é a mesma que endurece o nosso coração e muitas vezes nos impede de ver a glória de Deus. Eu tenho certeza que o desejo nesses dias de Deus é que tu e a tua família sejam transformados, meus irmãos. Eu sei que cada um aqui tem um pedido, tem um desejo, mas será que você está disposto nessa noite a obedecer a palavra dele? Será que temos um coração humilde o suficiente para reconhecer a palavra que vem do alto? E tu sabe que muitas vezes vamos cair neste ponto, meus irmãos, em que Ele vai querer mexer naquilo que nós achamos que já sabemos. Pois ora, nós estamos vivendo uma vida e muitas vezes as coisas dando errado, e o ser humano é assim. A gente ouve e acaba não gostando às vezes quando falam aquilo que nós precisamos ouvir, a ponto de que pessoas abandonam famílias, abandonam empregos. Pensa quando o chefe pega e chega: olha só, eu quero falar uma coisa contigo, está errado isso aqui, tu tem que melhorar. Eu já vi muitas pessoas falar: eu não sou pessoa de levar desaforo para casa, então eu não vou ficar nesse emprego, e sai achando que estão certas. O ser humano é assim. Casamentos acabam. Quem é tu para falar: olha, tu é cheio de defeito, tu acha que eu tenho que mudar? E assim o inimigo tem trabalhado no coração. Homens e mulheres em igrejas, quando olham e ouvem uma palavra, não conseguem ser aconselhados por seu pastor, por seu líder, e já acham que ele é para achar que está falando uma palavra que vem do céu. Naturalmente nós fazemos isso, porque nós temos essa dificuldade de reconhecer, de se dobrar e de se humilhar e dizer: eu preciso de ajuda de fato. Se até aqui eu não tenho conseguido, eu preciso de uma palavra que vem do alto, e certamente se eu cumprir esta palavra que saiu da boca daquele que tudo criou, Ele é poderoso para transformar todas as coisas na minha vida.
quero que tu abra em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. 2 Coríntios. Você pode abrir, versículo 7. Cinco, 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos, ou não por vista. Olha a expressão que Paulo está usando. A fé é a única ponte que pode nos conduzir à graça de Deus, a ponto de que o cristão não anda por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. O milagre, eu e você, humanamente não somos capazes de acreditar e nem de enxergar. A mudança natural, tanto é que tu vê que muitos milagres que acontecem em hospitais, o médico pega e fala: tu tem Deus no teu coração? Beleza, então ora, porque naturalmente eu não tenho nada para falar. Humanamente a gente estuda as coisas da medicina e o médico chega ao ponto lá e fala: não acontece mais nada. Eu não creio que possa ser possível, somente através de um milagre. Justamente isso que Paulo fala, que nós andamos por fé. Se nós andamos por fé, meus irmãos, logicamente a palavra que vem do Senhor é uma palavra que tem que o quê? Entrar no meu e no teu coração, para que eu e você possamos crer, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós acreditamos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele sabe onde começa, Ele sabe onde termina. Ele sabe quando você nasceu, meu irmão. Ele sabe quando você vai ser recolhido dessa terra, meu irmão. Ele sabe aquilo que tu está passando. Ele sabe o que tu está pensando neste momento, porque Ele é, Ele foi, Ele sempre será. Ele é o Deus de todas as coisas. Não há nada impossível para o nosso Deus. Então, se o nosso Deus diz uma palavra nessa noite para você, te agarra com toda a força nela e fala: eu creio pela fé que eu vou receber aquilo que saiu da boca do meu Deus. Ah, meus irmãos, porque se eu e você não tiver, a gente pode parar. Então tu vai entender que no momento do milagre a gente não consegue enxergar. É isso que acontece, as pessoas ficam desacreditadas. Será que algo acontece? Será que algo vai acontecer? Mas nós temos que entender que essa palavra que parte do Senhor, ela vem e deve caber a nós, cremos sim. Acho tão lindo aquela palavra que eu já li, já citei ela em pregações, quando Jesus está olhando para a mulher e fala: eu não falei que se tu cresce, tu veria a glória de Deus? Tu quer ver a glória de Deus, meus irmãos? É melhor tu começar a crer na palavra, começar a obedecer ela, começar a entregar a tua vida, sabe, toda para o Senhor Jesus. Não fica com nada, começa a aceitar tudo aquilo que vem do alto, porque tu vai começar a enxergar a glória dele na tua casa, meu irmão. Jesus está passando. Tu quer ser mais um daqueles que olham? Eu estou olhando, olha só que grande carro, olha só as coisas que estão acontecendo. Eu fiquei sabendo hoje, foi um cego que foi curado, hoje foi uma pessoa de câncer, olha só, ele ressuscitou um morto, olha só, ele transformou água, olha só o que ele fez, olha só. Meus irmãos, de uma coisa eu quero ser, de uma coisa eu não quero ser. Eu sei o que eu quero ser. Eu não quero ser aqueles que viram muitas coisas acontecer, mas não provaram a glória de Deus na minha casa e na minha vida. Eu quero ser daqueles que viram, mas daqueles que provaram. Assim como tenho provado dia a dia, mas sei que ainda vou provar muito da fidelidade, da bondade, do amor dele sobre mim e minha família, meus irmãos. Assim como você não fica olhando como um espectador passivamente, achando que as coisas não vão de acontecer na tua vida, na tua família, achando que a dificuldade é grande demais, ou que você não tem capacidade. Ei, deixa isso para lá, te posicione em Cristo Jesus e diga: a tua palavra veio, eu ouvi naquela noite e eu comecei a fazer tudo o que tu tem me dito, e por isso eu tenho visto o teu agir na minha vida. Quando há alguém com este coração disposto, meu irmão, é milagre atrás de milagre. Nós temos que ter essa fé na sua palavra, nos faz nos movermos nessa direção dada, meu irmão. Quantas vezes eu e você recebemos talvez a palavra de Deus, mas nós não nos movemos na direção desta palavra. Para que sofrer, meu irmão? Eu vejo uma cruz vazia e um Deus vivo lá no alto.
que prometeu que para cada um de nós seríamos o quê? Supridos por Ele. Nós teríamos a nossa paz aqui nessa terra, nós teríamos lutas sim, mas nunca desanimaríamos, porque olharíamos para Ele e veríamos que Ele venceu até a morte por nós, e que mesmo aqui nesta terra aqui cheia de pecado, Ele tem nos guardado. Por isso não há como não olhar para cada vida aqui nesse lugar e não enxergar o sangue da cruz de Cristo, que morreu, que verteu, para que você pudesse ter uma vida livre aqui nessa terra. Sofrer para quê? Para que deixar a depressão pegar? Para que acreditar que o remédio faz parte da tua vida, que a tarja preta faz parte da tua vida? O inimigo tem semeado e plantado no coração de muitos. Quantos aqui hoje talvez só dormem com o remédio para dormir, não conseguem ter paz? Mas eu prego um Deus que falou pela sua palavra que no nome dele todas as coisas estariam sujeitas. Por isso nessa noite, se alguém entrou aqui nesse local com alguma necessidade, ouça a palavra de Cristo e Ele mudará todas as coisas. O inimigo vem e fica falando e plantando, e a gente vai se curvando e vai aceitando as cadeias e vai aceitando as mordaças. E Jesus olhando: e não precisa disso, meu filho. Tu não precisa dessas coisas. Tu não precisa dessas coisas, já foi dada. Mas você sabe que eu fiquei pensando, e Deus simplesmente poderia fazer em um instante qualquer coisa. Deus é poderoso. A palavra dele sai e acontece. Como tudo que foi feito, do nada pelo poder da sua palavra aconteceu. Mas a gente nota, em todos os milagres, Deus fez sempre questão de ordenar a palavra. Após essa palavra, era necessária uma resposta. Se você pegar no exemplo do Antigo ou do Velho Testamento, da multiplicação do azeite, ali houve uma ordem e uma ação em cumprir o que fora dado, antes de que o milagre se concretizasse, não é mesmo, irmãos? Sempre trabalhamos, ou Deus trabalhou, Jesus trabalhou neste padrão. No Novo Testamento nós vamos ver da mesma maneira. Vamos voltar ali para João, abre João 9. João 9, do versículo 1 em diante. João 9, vamos ler do 1 ao 7. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra e fez a lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então Jesus disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi e lavou-se e voltou o que, igreja? Ele era cego, agora ele já não é mais cego, porque ele encontrou aquele que pela palavra pode todas as coisas. Olha só o padrão deste milagre. Eu quero que tu entenda isso. Eu quero que nessa noite tu entenda o padrão do agir de Deus na nossa vida natural aqui. Ele podia fazer as coisas, mas Ele nos utiliza, porque dessa maneira Ele trabalha no nosso coração. O homem simplesmente poderia ter decidido não ir se lavar, mas foi, e o milagre se concretizou. Ele podia, com o barro ali, estar olhando: o que esse cara fez? Ele me encheu com o barro aqui, botou saliva ainda. Eu fui pedir um milagre, deixa pra lá, e ficasse com barro. Continuava cego, continuava andando com seus próprios pensamentos. Mas ali parado em frente a Jesus, ele vê, ele acredita na palavra, ele acredita em quem ele está indo. Quem está indo ordenou: vá se lavar no tanque de Siloé. Ele não titubeou, ele pegou, foi se lavar. Quando ele se lava, eu acho que essa deve ter sido a melhor sensação. Imagina alguém cego,
Alguém que está vendo e está vivendo numa escuridão durante anos. Talvez só entrava algum vulto, não sei se isso, mas aí ele está nessa vida. Alguém gospe no olho dele. Aquele quem dizem que é o Messias, o enviado. Quando ele vai se lavar, quando ele bota aqui, começa a entrar luz, começa a entrar uma coisa que ele nunca tinha visto. Imagina a sensação dessa pessoa. Esta mesma sensação é a sensação que você pode ter na tua família, quando tu ouve a palavra de Deus e tu vai se lavar nas águas que ele diz pode se lavar, o pecado sai e o milagre acontece e tu volta dando glória. Vocês olhem como Deus trabalha. Mas por que acontece dessa forma? Porque eu continuei me perguntando se por palavra de Deus uma única pode acontecer instantaneamente. Sabe, meus irmãos, porque nesse processo nós somos trabalhados, e é isso que Deus deseja fazer no teu coração nessa noite. Nós somos trabalhados, nós somos provados e aprovados. Neste momento nós demonstramos a humildade, a dependência e a fé que vem seguida dessa atitude para crer e obedecer. A sua palavra nos toca e nós nos movemos em fé, e assim o milagre acontece. Às vezes a gente tem tantas dicas, a palavra de Deus deixa bem claro aquilo que Deus deseja fazer. Você deve se mover, meus irmãos, acatar a palavra que Deus já tem te dado, acatar a ordenança que Ele tem te dado e acreditar nela. Nós não devemos nos contentar em vivermos presos. Não te contente, meu irmão, em ser um frequentador e não enxergar aquilo que Deus tem para ti. Sendo que nesse mesmo momento Deus deve estar preparando coisas para nós que nós nem imaginamos, muito além do que pensamos. Como então vamos demonstrar para Ele através dessa atitude? Não basta apenas vir na igreja, meu irmão. A palavra nos enche de alegria, mas é melhor obedecer a palavra dEle. Se Ele tem mandado tu jogar as redes ao outro lado, jogue a rede sem medo. Eu acho tão lindo a palavra de Deus que Jesus foi dando, digamos assim, sinais e foi pincelando aquilo que Ele como Pai é por essência. Um Deus que cuidou das coisas para fazer para nós. Eu também já falei disso, meus irmãos. Não perca a oportunidade que tu tens nesses dias de ouvir, de ser chamado por Ele. Pegue esta palavra, guarde-a no teu coração e diga: eu irei cumprir. Te levante em fé. Não espere estar preparado humanamente para fazer algumas coisas que muitas vezes Ele nos pede. Nós temos que ter um olhar sobrenatural de que Ele irá nos capacitar a nós darmos e fazermos aquilo que nos pede. O poder não vem de nós, o poder vem dEle. Então que nessa noite você possa, nesse ambiente, sentir o poder dEle entrando dentro do teu coração, ministrando a tua vida, mas também que você possa se levantar também nessa noite e falar: a tua palavra é que me dá direção. Viva por direção, meu irmão. Sabe o que é viver por direção para nós? Isso que nós lemos em que 2 Coríntios fala, é andar por fé e não pelo que vemos. Não tem uma música do André Valadão que diz: olha, eu vou crer para ver. Não é vermos primeiro para depois nós acreditarmos que acontece. O quesito natural da coisa que muitos pedem é isso: olha só, tem que acontecer para que
seja verídico. Não, nosso Deus tem cuidado de nós. Então nesse mesmo instante, quando você se levantar, tu levante olhando para o céu, sabendo que essa palavra chegou onde devia ter chegado, que essa palavra está agora trabalhando, que essa palavra agora está lapidando, e que no decorrer dos dias o milagre vai acontecer, porque tu vai seguir a palavra. É Deus falando. Quantos desejam isso? Quero que tu baixe a tua cabeça e feche teus olhos.